Bom dia, que manhã agradável, que introdução emocionante. Agradeço ao coral por essa introdução, as palavras que foram ditas. Espero manter o nível, não vai ser fácil. Nós trouxemos aqui para debatermos hoje uma análise dessa introdução desse novo paradigma da saúde que já vem sendo trabalhado há muito tempo. Não é novidade nenhuma para o mundo a existência da alma, a existência desse modelo holístico de saúde. Entretanto, a despeito das intenções e do esforço da doutrina espírita e de outras filosofias, ainda existe uma certa resistência, muito por desconhecimento dos especialistas. Pode até parecer que o que nós vamos falar aqui seja algo endereçado aos terapeutas, aos profissionais de saúde, aos estudantes de medicina, estudantes de cursos da saúde. Mas, de uma forma geral, esse novo paradigma nos interessa a todos. Somos todos pacientes. É importante que nós, como pacientes, tenhamos essa visão para, além de exigirmos, de certa forma, isso dos nossos cuidadores, dos nossos promotores da saúde, também nos comportemos de acordo com esse novo paradigma. Não é inteligível, não é compreensível que nós, hoje, principalmente espíritas, deixemos a alma de lado para cuidar apenas da saúde do corpo, né? Então, é isso que a gente quer debater. Em algum momento, pode até parecer que é uma palestra voltada apenas para profissionais da saúde, mas vocês perceberão que não. Então, agradeço imensamente ao convite, a AME Franca, na pessoa do Dr. Rodolfo, e os patrocinadores do evento, a Credimed, Unimed Franca, Hospital Regional, Clínica Nefrológica de Franca, Escola Pestalozzi, e a todos vocês que estão aqui. Declaro que não possuo vínculo ou vantagem econômica referente aos temas abordados. A pergunta principal: existe um novo paradigma de saúde? A ciência reconhece esse novo paradigma? Não estou falando do espiritismo, estou falando do mundo. Sim, o novo paradigma é um paradigma biopsico-sócio-espiritual. Nós já temos, desde a designação, a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, após a Segunda Guerra Mundial, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Dessa forma, o profissional que olha para o paciente apenas como um corpo e que o trata apenas do ponto de vista físico está negligenciando já, desde o século passado, a promoção da saúde. Então, é importante que levemos em consideração as emoções e também o aspecto social. Mas a religião, ela já faz parte da medicina desde os primórdios. A gente pode dizer que a relação entre a medicina e a religião pode ser traçada dos primórdios da arte da medicina até os dias presentes. E como tem sido trabalhada essa questão? Nós chamamos a atenção para esse médico psiquiatra americano, Dr. Harold Koenig, que vem trazer para o mundo, já tem trabalhado nos Estados Unidos, nesse novo paradigma. Ele escreveu muitos livros, um dos quais nós o estudamos lá na AME Uberlândia, que é Saúde e Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Esse livro ele vem mostrar a importância da espiritualidade, da religiosidade, no novo conceito, nesse novo paradigma. E é em cima desse livro que nós vamos trazer muitas informações aqui para discutirmos. No século passado, mais de 1.200 pesquisas científicas foram indexadas, publicadas nos veículos da comunidade científica em relação ao tema saúde, religiosidade e espiritualidade. Então, na história da humanidade,
até o século passado, 1.200 estudos foram publicados. Mas, na primeira década desse novo século, mais 2.000 estudos foram apresentados à comunidade científica. Então, não podemos dizer que não temos pesquisas e informações para adotar o novo paradigma. E o que nos diz essas informações? Aqui é mostrando hoje que, se formos pesquisar espiritualidade e saúde no PubMed, que é um veículo de pesquisa e indexação de trabalhos, nós vamos encontrar 5.440 achados. Essa pesquisa eu fiz recentemente, antes de vir. Se digitarmos religião e saúde, nós vamos encontrar 24.000 estudos, mais de 24.000, que citam ou tratam especificamente do assunto. Em relação à dor e espiritualidade, nós percebemos um número crescente de trabalhos mostrando esses dados. Esse estudo analisou as publicações científicas de 1994 a 2013, e os trabalhos publicados aumentaram exponencialmente. E as citações de saúde, de espiritualidade, na dor também aumentaram muito. Esse é um ícone que traz, desde a metade do século passado, a doutora Cicely Saunders, especialista, assim como o Rodolfo, em cuidados paliativos. Ela mostrou que, no entendimento da dor, nós já devemos adotar o paradigma completo, que analisa o ser do aspecto biológico, né, a dor do aspecto psicológico, social e também espiritual. Hoje temos muitos centros de estudo que já trabalham a questão da espiritualidade e religiosidade pelo mundo. Na Universidade de George Washington, a doutora Cristina Puchalski é uma pioneira no assunto, publica muitos trabalhos científicos. O próprio Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, da Carolina do Norte. E, no Brasil, nós temos eu gosto de chamar o Dr. Alexander Moreira de um gigante da pesquisa e do ensino. Eles têm lá, em Juiz de Fora, ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Se vocês procurarem na literatura que trata do assunto, nós vamos encontrar vários trabalhos publicados por esses pesquisadores e esses integrantes do NUPES. Organizações pelo mundo todo já incluem a espiritualidade nas suas práticas e recomendações. A Associação Americana dos Colégios de Medicina, a Organização Mundial da Saúde, a organização The Joint Commission, que é uma organização que fornece acreditação às instituições de saúde, e a Associação Mundial de Psiquiatria. Mas o que é espiritualidade para a ciência? Como a ciência entende esse assunto? A espiritualidade denota a busca pessoal que cada um de nós temos para compreender as respostas às questões fundamentais sobre a vida, o significado da vida e a relação com aquilo que é sagrado e transcendente. Isso é definido, publicado no Handbook of Religion and Health, do Dr. Koenig. Então, toda vez que olharmos para esse aspecto da espiritualidade no contexto da saúde, devemos nos remeter a essa definição, que mostra mais ou menos o que cada um tem, independente de religiões. É uma busca que nós traçamos para explicar o porquê de estarmos aqui. Qual é o sentido da vida? Por que continuar vivendo? Por que seguir apesar das dificuldades? Então, quando eu tenho a resposta a estas questões, eu estou exercitando a minha espiritualidade. E religião? Religião é diferente. Religião já é um sistema organizado que prevê crenças, práticas, rituais e símbolos, cerimônias que podem facilitar aquilo que é sagrado e transcendente. Ou seja, a religião é um facilitador da espiritualidade.
Na pesquisa científica, existem alguns caminhos pelos quais nós vamos encontrar a espiritualidade. Porque, como espiritualidade é algo muito pessoal, muito individual, e cada um vai ter a sua experiência, o seu significado de vida, de uma forma muito ampla e geral, é preciso que a gente traga isso para um conceito mais palpável, algo que é tão intangível. Então, na pesquisa científica, a espiritualidade ela pode ser medida como a própria religião. Pode também estar inserida dentro de aspectos psicológicos e de caráter que são positivos. Esses aspectos ou estados psicológicos positivos, por exemplo, incluem ter propósito e significado na vida, estar conectado com os outros, vivenciar a paz, a harmonia e bem-estar. Então, é possível que eu pesquise entre os meus pacientes, é possível que eu estabeleça um estudo que vai analisar o grau de espiritualidade de uma certa comunidade, investigando seus estados psicológicos positivos. Então, quando eu pergunto para a pessoa se ela tem um sentido para a vida, quando eu coloco para o meu paciente se ele está conectado com a sua família, com as pessoas que o cercam, se na sua vida existe paz, harmonia, eu estou investigando a sua espiritualidade. E é por isso, então, que nós conseguimos colocar o tema, a espiritualidade, relacionando-a com a saúde nas pesquisas. Outra forma de analisar a espiritualidade é observar os traços de caráter. Quando eu avalio, por exemplo, se a pessoa é indulgente, grato, altruísta e tem valores e padrões morais, esses que nós, no Espiritismo, tanto estudamos e estimulamos. Então, eu consigo também analisar numa comunidade esses vários fatores, esses aspectos, medi-los, fazer a relação desses aspectos com a promoção da saúde e publicar pesquisa. Então, é nesse sentido que a gente estabelece uma hierarquia. A espiritualidade, ela melhora a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual e, por sua vez, melhora a nossa saúde física. Aqui são slides, me desculpe, eu não traduzi para o português, mas são slides tirados de uma aula do Dr. Koenig, onde ele mostra o contexto da espiritualidade ao longo da evolução da ciência, a evolução histórica. Num momento mais tradicional, a espiritualidade ela estava dentro da religião. Ela estava inserida na religião e não fora dela. Com o passar do tempo, um entendimento mais moderno, já a espiritualidade vai englobar a religião. O que quer dizer isso? Que para ter espiritualidade, não necessariamente eu preciso estar vinculado a uma organização religiosa. Eu posso cultivar o meu sentido da vida, a minha paz interior, a minha harmonia, fora de um contexto religioso. É bem sabido que as religiões facilitam essa espiritualidade, mas não necessariamente devem ser o único fator que a propõe. Mas, continuando esse estudo moderno desse entendimento da espiritualidade, na ciência ela passa também a abranger o significado, a proposta, a conectividade, o bem-estar. Tudo isso está dentro do contexto de espiritualidade. E quando analisamos a pesquisa e a aplicação clínica, a gente percebe que a espiritualidade já vai englobar, inclusive, a ciência secular, a ciência materialista. Porque é inegável, como a gente vai mostrar, que a espiritualidade, a religiosidade, não promove a saúde. É inegável que ela promove, sim, a saúde, inclusive física. Em relação à educação médica, nos Estados Unidos, 90% das escolas médicas têm espiritualidade no seu currículo. Seja de uma forma esparsa, mas tem. Quando você inclui a espiritualidade dentro de alguma disciplina, psicologia médica e tudo, chega a ser 90% nos Estados Unidos. Mas lá as escolas, 7% das escolas já têm a disciplina específica de espiritualidade e saúde.
No Brasil, 40,5% das escolas falam, de alguma maneira, de espiritualidade e saúde. Entretanto, 10,4% têm disciplinas específicas. E, no Reino Unido, 59%. Por que falar sobre espiritualidade no cuidado do paciente? Por que nós, enquanto terapeutas, enquanto cientistas da saúde, vamos trazer esse assunto para o consultório, para os hospitais? E, em que momento, por que nós, como pacientes e como familiares de pacientes, vamos pensar nesse novo paradigma? Por quê? Por algumas razões. Mas agora, para os terapeutas, muitos pacientes gostariam de conversar com seus médicos, com seus terapeutas, sobre esses assuntos. Isso tem em pesquisa científica. As crenças religiosas e as nossas necessidades espirituais são muito comuns e influenciam as nossas decisões em relação à saúde. Se a gente não tiver fé no remédio, se a gente não tiver fé no médico, se a gente não acreditar em certos padrões, a gente não adere ao tratamento. É muito comum, no nosso momento de adoecimento, a gente recorrer a uma comunidade de apoio, às orações. No espiritismo, nós vamos buscar o tratamento espiritual muito frequentemente, paralelamente ao tratamento médico. Isso está intrínseco na nossa sociedade. E negar isso é negligenciar a saúde. E também existe uma relação positiva entre religião e saúde. Tem estudo que mostra isso, que os religiosos, aqueles que cultivam a sua espiritualidade, têm melhor saúde física. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, 90% das pessoas têm religião. Nos Estados Unidos, apesar da gente acreditar que é um país materialista, capitalista, 96% das pessoas acreditam em Deus. 90% reza, e não está aí, 40% dos americanos frequentam uma instituição religiosa pelo menos uma vez por semana. No mundo, 84% das pessoas no planeta têm alguma religião, alguma denominação religiosa. Nesse estudo aqui, 83% de 921 pacientes gostariam, quando perguntados, eles gostariam que seus médicos tratassem sobre a espiritualidade. Nesse outro, de 177 pacientes ambulatoriais, eles gostariam que o médico perguntasse sobre crenças religiosas, se, por acaso, essas pessoas ficassem gravemente doentes. Então, nós levamos muito em consideração os aspectos religiosos. De 100 estudos que relacionam a religiosidade e espiritualidade com depressão, 65% deles mostraram que você encontra baixas taxas de desordem depressiva ou menos sintomas depressivos naqueles que são mais religiosos. Então, a religião, ela pode ser, na maioria dos estudos, e isso foi demonstrado, um aliado muito importante no tratamento da depressão, que até pouco tempo era a quarta doença mais comum do planeta e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020 será a segunda mais importante doença do mundo, a depressão. 68% desses 100 estudos mostraram que quanto maior a nossa religiosidade, a nossa aproximação, principalmente a chamada religiosidade organizacional, que é aquela onde nos colocamos a participar da comunidade religiosa. Vamos à igreja, vamos ao centro espírita, participamos dos trabalhos da casa. Isso chama religiosidade organizacional. E as pesquisas mostram que esse tipo de religiosidade está mais relacionada com saúde do que aquela não organizacional. Então, é uma forte aliada da depressão. 5 de 8 ensaios clínicos mostraram que as intervenções religiosas para tratamento da depressão recuperam mais rápido aqueles que recebem as intervenções não religiosas ou nenhuma intervenção. Ou seja,
nós podemos encorajar os nossos pacientes que estão tomando antidepressivo, que estão em tratamento de depressão, os nossos familiares, que eles busquem a Deus, que eles frequentem a comunidade religiosa, que eles participem dos estudos, porque a pesquisa tem mostrado que isso ajuda. No caso do suicídio e do abuso de drogas, isso ainda é mais marcante. De 68 estudos, 84% mostraram baixas taxas de suicídio ou atitudes negativas entre os mais religiosos. No caso do uso de drogas, de 140 estudos, 90% apresentaram uma correlação estatisticamente inversa entre os dois. Então, a religião, segundo as pesquisas científicas, que eu acho que a maioria de nós está pensando, mas isso eu já sabia. Mas isso que a gente está mostrando é pesquisa científica publicada para a comunidade mundial. Porque, infelizmente, o espiritismo é muito pouco conhecido no mundo. Ele diz, o Koenig, e abre aspas, a consistência destes resultados é impressionante, dado que foram realizados em populações bem diferentes, por diferentes grupos de pesquisadores e em diferentes áreas do mundo. Em relação às emoções positivas, porque é possível eu fazer um trabalho científico onde eu analise as emoções positivas de cada um. 80% dos estudos encontrou que nas pessoas religiosas essa sensação de bem-estar, de satisfação de viver, de felicidade é maior do que comparado àquelas pessoas menos religiosas. Na saúde física, então, já existe muito trabalho mostrando que a religião, a participação das atividades religiosas, melhora a imunidade. Em 1.700 adultos, altos níveis de interleucina 6, que é uma substância que prejudica, que diminui a atividade do sistema imunológico, essa interleucina 6 ela era maior naqueles que não participavam de serviços religiosos. Então, participar do serviço religioso, segundo essa pesquisa aqui, faz com que a sua imunidade melhore. E melhorar a imunidade é diminuir taxa de chances de ter câncer, diminuir chances de ter infecções. 106 homens homossexuais HIV positivos, nesse estudo, tiveram uma porcentagem maior das células de defesa CD4 do que aqueles, os mais religiosos, do que aqueles menos religiosos. E, no caso do câncer de mama, em 112 mulheres com metástase, aquelas que davam maior importância à expressão religiosa tiveram um número mais alto de células de defesa, que são as natural killers, T helper e linfócitos totais. Bom, a gente sabe, então, que em ciência, tratar de religião, de religiosidade, de espiritualidade, faz bem. Agora, como vamos tratar disso no consultório, no nosso dia a dia? Sejamos nós pacientes, familiar de paciente ou terapeuta. Então, geralmente, nós vamos discorrer durante a consulta da história espiritual. Então, é muito importante conhecer se o paciente tem uma religião, se ele usa essa religião ou essa espiritualidade para ajudar a lidar com a doença. Às vezes, a gente está aquele espírita morno, que já não faz mais o culto do evangelho no lar, que não mais faz aquela oração com fervor, com emoção, vai no centro, mas lá durante a palestra fica pensando um monte de coisa. Então, o médico, ou durante o processo de adoecimento, a gente pode detectar esse aspecto meio morno e melhorar esse aspecto. E voltar a aproximar das leituras, dos estudos, e isso pode ser importante. E nós vamos detectar isso durante a história espiritual. Se eu atendo o paciente e nem pergunto para ele sobre a religião, sobre esses aspectos que ele tem com a religião, se a religião pode ajudá-lo a encarar a doença, isso vai passar batido. E a gente sabe que isso é importante, né?
Existem muitos instrumentos na ciência já publicados e validados para fazer essa história espiritual. São questionários que o médico pode usar. Isso é mais para os estudantes, né, de medicina, para os médicos e psicólogos, etc. A Cristina Puchalski publicou e validou esse método, esse acrônimo que chama FICA. Então, no FICA, a gente pergunta na letra F, qual a sua fé? Você tem alguma fé, alguma religião? Você gosta de participar de algum culto, de frequentar alguma casa? E no I a gente pergunta, isso é importante para você? Frequentar a casa, frequentar a igreja? Qual é o apoio da comunidade, isso já na letra C, que você recebe? Você está próximo das pessoas que você comunga na sua religião? E o A, que é um endereçamento, é você perguntar para o seu paciente, como eu poderia te ajudar? Como eu poderia abordar a sua espiritualidade, a sua religiosidade aqui no nosso tratamento? Nós vamos tratar de uma dor na coluna, nós vamos tratar de um câncer, nós vamos tratar do diabetes. Mas será que nós dois juntos podemos formar um elo que vai ajudar a promover a sua espiritualidade? Então, isso seria uma sugestão de abordagem da anamnese, da história espiritual. Existem outros, né, o Hope, o Spirit, não vou entrar em detalhes. E quando que nós podemos fazer essa abordagem? Quando eu, como paciente, posso começar a elevar, durante o meu tratamento, a minha questão religiosa, a minha questão espiritual. Geralmente, a primeira consulta é o momento ideal para a gente trabalhar isso com o nosso profissional. Ou nós, como profissionais, seria interessante ali, naquele momento que a gente está conhecendo o paciente, inclusive para aproximar um pouco. Porque quando a gente trata com o médico, ou quando o médico trata com a gente, o terapeuta, de assuntos que falam de amor, de perdão, de mágoa, de aspectos de ansiedade, esses assuntos eles são tratados olho no olho. Não tem como você tratar de um assunto desses olhando para outro lado ou com a cabeça em outro momento. Você tem que ficar ali para ouvir o paciente, e nesse momento o paciente olha assim e fala, ué, que diferente, ele está perguntando se eu amo, se eu perdoo, como é que é isso, se eu tenho religião. Nesse momento estabelece ali uma aproximação que é fundamental no tratamento. Porque muitas vezes os tratamentos falham porque a gente não confia no médico. E apesar de ser um bom profissional, ele não conseguiu cativar a nossa confiança. E esse é uma boa oportunidade, esse método da história espiritual, para promover essa aproximação. Pode ser numa consulta de retorno, numa consulta domiciliar, e também durante a internação. O paciente está lá na cama, vai fazer uma cirurgia, eu posso, de uma forma muito delicada, dizer para ele, né, que faz bem pensar positivo, faz bem colocar-se em contato com com aquilo que transcende, com o que é sagrado para ele ficar, inclusive, mais tranquilo e mais calmo. Então, nós podemos também fazer, e nós, como pacientes, também podemos ir atrás da educação em saúde. Enquanto profissional, eu posso explicar para o meu paciente aquilo que nós mostramos. Olha, sabia que a religião, que a espiritualidade é importante para a sua saúde? Nossa, doutor, mas eu tenho um problema de próstata. Pois é, mas a sua imunidade pode melhorar se você se aproximar mais da sua comunidade religiosa. A sua pressão arterial pode baixar, porque atuando mais na sua comunidade religiosa, frequentando mais ou cultivando mais a sua espiritualidade, você pode ficar menos ansioso. E isso pode interferir na nossa cirurgia, na nossa abordagem. Nós podemos, a partir do momento que estabelecemos esse contato, que explicamos para o paciente sobre isso, nós podemos encorajar, né, a atividade religiosa, apoiar. E também, aí já precisa de muito bom senso, podemos orar com os nossos pacientes. Podemos
a partir de um contato mais íntimo, dizer, vamos fazer uma oração junto? Médico, terapeuta, paciente. Em relação à educação, podemos indicar palestra, livro. Então, você vai fazer uma cirurgia, foi no médico, marcou a cirurgia para daqui 20 dias. O médico pode, a partir do momento que ele faz essa história espiritual, ele pode falar, olha, por que você, já que eu sei que você é católico, que você gosta do catolicismo, por que você não assiste uma palestra do Padre Léo no YouTube? Faz tão bem. Ele explica tantas coisas interessantes, ele fala de amor. Talvez, com essa palestra e com a leitura da Bíblia, você melhora o seu estado emocional, você melhora a sua imunidade e a nossa cirurgia vai ser mais bem-sucedida. É diferente se esse estímulo parte do profissional de saúde do que vindo do líder religioso. Quando eu falo com os meus pacientes, eu já indiquei livros, já indiquei palestras, né? Quando eu pego o espírito, eu mando ler, ouvir Haroldo Dutra, Simão Pedro, né? E eles saem lá na receita com aqueles nomes de palestrantes. Nossa, que tanto assiste a palestra, dá uma olhada. Isso melhora a nossa relação. Muitos voltam e falam, nossa, aquela palestra foi maravilhosa. Realmente, olha, a dor melhorou. Então, já muda todo o entrosamento. Nós podemos elaborar informativos, fazer cartilha, entregar para o nosso paciente. Fala, olha, está aqui, dá uma lida nesse material, estuda sobre a sua doença, não só do aspecto físico. Se você está com um problema no joelho, se você está com um problema no estômago, dá uma lidinha no assunto, estuda um pouco do que é essa doença, os efeitos do remédio, sem ficar só preocupado com ler a bula, mas também dá uma lida nessa cartilha, nesse livro, e explicar, né, durante a consulta, algumas coisas sobre esse processo, como nós citamos, o tanto que isso faz bem para a saúde. Aqui é um exemplo, é lá da AME de Pernambuco, e eles fizeram uma cartinha muito interessante, colorida, explicando sobre espiritualidade, e eles entregam para as pessoas, para os pacientes. Na minha experiência pessoal, lá no consultório, eu gosto muito de mostrar esse quadro para os meus pacientes. E eu falo, olha, no tratamento de qualquer doença, no caso da dor crônica, nós precisamos abordar o aspecto biológico. Claro, eu vou pedir os exames. Vamos fazer o exame de sangue, é importante? Sim. Não com exagero. Vamos fazer algum exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia? Sim. Precisa de exercício físico? Precisa de melhorar a alimentação? Óbvio. E muitos problemas, a medicação vai ser inevitável. Mas também nós precisamos levar em consideração o aspecto psicológico. Se você não se observar, se você não analisar o grau de sua ansiedade, do seu comportamento emocional, nós vamos ter problema. Não vai adiantar só o remédio. Então, o aspecto psicológico interfere muito no aspecto biológico. E também precisamos levar em consideração as nossas relações. Como que anda a nossa saúde social? Como que está a nossa relação em casa com a nossa família? Olha, mas eu vim consultar por conta de uma dor nas costas e você está me mandando me relacionar melhor com a minha mãe? Sim. Eu vim consultar por um problema no ouvido e você está falando que eu preciso melhorar um pouco o jeito que eu tenho no trabalho, porque eu não gosto do meu chefe? Sim, porque já é dito desde o século passado que a saúde social é importante. Então, nós também temos que observar como andam as nossas relações. Isso é fundamental. Vai implicar nas nossas emoções e, por sua vez, na nossa saúde física. E, no caso da religiosidade e espiritualidade, eu explico mais ou menos, de uma forma sucinta, aqueles dados que eu mostrei para vocês. Que isso melhora na depressão, que melhora na ansiedade, que melhora a imunidade. Falo da religiosidade organizacional. Também falo da religiosidade intrínseca. Tem um psicólogo, ou psiquiatra, agora não sei direito, chama Gordon Allport, americano, e ele definiu 2 termos, religiosidade intrínseca e extrínseca. A religiosidade intrínseca é aquela onde a religião realmente entra dentro de mim.
a doutrina espírita entrou. Eu compreendo o valor do perdão. Eu compreendo o valor da resistência às tentações, do trabalho no bem. Eu vou para fazer a campanha do quilo, a sopa, ou qualquer outro tipo de trabalho, eu vou com uma vontade real de estar ali. E ele mostrou que essa religiosidade intrínseca está mais relacionada com a promoção da saúde do que o outro tipo de religiosidade, que é a extrínseca, que é uma religiosidade onde eu vou para cumprir tabelinha. O que dia é hoje? Hoje é quarta, hoje tem passe. Estava pensando em bater uma bolinha, mas tem o passe. Então, você vai meio que só para cumprir uma rotina e não se relaciona, e não se vincula realmente com aquele propósito moral e filosófico da sua religião. Então, essa religiosidade extrínseca não tem muito a ver com a saúde. Então, eu explico isso para os pacientes, eu falo para eles sobre a religiosidade, que dependendo do jeito que ele vai levar e conduzir os seus aspectos religiosos, pode, às vezes, não adiantar de nada. Então, vai interferir nas nossas relações, porque no centro espírita, na igreja, tem uma comunidade voltada para o bem. Eu posso fazer boas amizades, eu posso ter um apoio muito importante ali naquela comunidade, nos meus momentos mais difíceis. E também eu posso apoiar pessoas que estão passando por problemas. Por isso também que a religiosidade organizacional, que é aquela que eu vou na casa, ela é importante. Isso vai interferir também no aspecto psicológico e, por sua vez, na saúde física. Então, como deixar de fora a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade nos tratamentos de saúde? É impossível. Então, o que nós podemos esperar dessa abordagem? Nós podemos ter alguns resultados. Um deles é melhorar a capacidade do nosso paciente, a habilidade que ele tem de lidar com os problemas, com as aflições, sejam elas de natureza física, ou emocional, ou social. Então, o terapeuta aqui, ele tem um papel fundamental, porque é diferente um pastor virar para a pessoa e falar: você tem que orar mais a Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que... do que um médico ou um psicólogo falar: olha, a sua fé é importante no nosso tratamento. E ele vai olhar e falar: mesmo? E aí você apresenta todos os dados, mostra uma cartilha, enfim, usa de métodos para explicar, estimula que ele busque compreender melhor essas relações. E, a partir daí, ele vai melhorar a forma dele enxergar a doença. Também vai melhorar a relação entre o seu médico, entre o seu terapeuta e você, como paciente, porque vai aproximar. Não vai ser uma relação só técnica. Porque quando nós falamos de amor, de perdão, de gratidão, é uma linguagem que todo mundo entende. Diferente que quando eu falo de cirurgia, uso termos técnicos, jargões médicos, às vezes o paciente fica ouvindo assim, falando: poxa, não entendi nada. Mas eu falo: olha, sabia que perdoar vai ser importante no tratamento? Aí ele entende. Então, e a partir do momento que ele te compreende, que ele te entende mais, ele se aproxima. E aí viramos o que realmente somos, irmãos. Daí você vai ter uma melhor adesão ao tratamento, você vai se sentir livre para ligar para o médico e falar: olha, esse remédio me deu efeito colateral. Porque você estabeleceu uma ponte fácil de atravessar entre você e o terapeuta. E você, como terapeuta, vai estar sempre ali com o seu paciente. Você não vai perder. Isso tem implicações que é até difícil de mencionar. E, provavelmente, uma melhor resposta ao tratamento. O remédio vai fazer efeito, porque nós preparamos o aspecto espiritual para o remédio fazer o efeito. Porque se o perispírito não se colocar sintonizado com as propostas do tratamento, não vai fazer efeito. A dor vai continuar. Tem muito estudo que mostra que ativar áreas cerebrais da cognição e trabalhar coisas como gratidão, perdão, indulgência, ativa centros cerebrais que vão influenciar áreas que percebem a dor e inibi-las. E eu posso diminuir a dor trabalhando esse aspecto. Mas aí precisa da fé raciocinada.
Se a gente ficar trabalhando a fé apenas na área emocional vulgar, a gente não consegue ativar esses centros cerebrais. É preciso pensar, é preciso ler Jesus, Emmanuel, André Luiz e raciocinar. O que Cristo quis dizer com isso aqui? Perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí você pega aquela lição e vai raciocinar, vai trabalhar, vai analisar, contextualizar com a sua vida. Aí você vai ter uma melhora certamente em qualquer tratamento médico. E mobilizar a comunidade. Pode ter alguns problemas. Às vezes o paciente ele pode fazer um coping negativo. O que é coping? Coping é uma palavra do inglês que mais ou menos designa estratégia de enfrentamento, como lidar. Então, às vezes, eu sou espírita e eu acho que, como eu tenho epilepsia e isso tem um fundo espiritual, não adianta eu tomar remédio. Eu tenho que fazer fluidoterapia apenas. Então, eu ignoro a importância de algumas coisas que podem me auxiliar no tratamento. Isso é um coping negativo, porque a gente sabe que, inclusive orientado pela doutrina espírita, que nós não podemos negligenciar a saúde do corpo também. Eu estou com depressão profunda e acho que é apenas um espírito obsessor. Eu me recuso a ir ao psiquiatra, eu me recuso a tomar o antidepressivo, porque eu acredito, por ser espírita, que é o obsessor. Eu tenho que ir só na desobsessão. Ele é o culpado. E eu estou ali envolto de um processo de auto-obsessão, muitas vezes, e eu preciso, sim, do remédio. Então, nesses momentos, a religião pode atrapalhar. Mas felizmente, uma minoria dos casos. Existe um momento inapropriado, principalmente em situações agudas, para eu abordar a espiritualidade e a religiosidade. A pessoa está sofrendo um infarto, deitada na maca do pronto-socorro, eu chego e falo, o senhor faz orações? Aí ele fala, estou partindo dessa para outra. Ao invés dele rodar um eletrocardiograma, ele me pergunta se eu faço orações, se eu tenho religião, estou encomendado. Então, a gente tem que ter, lógico, bom senso, enquanto terapeutas, de não ficar também abordando religiosidade a todo instante. E, quando temos também os pacientes que não são religiosos, nós podemos utilizar outros métodos para chegar no ponto, como, por exemplo, levantar o significado, o propósito da vida, sem falar em religião. Em relação aos terapeutas, é muito comum a gente ter aquela velha questão, eu não tenho tempo. Como que eu vou falar de religião, de espiritualidade? Eu tenho um consultório cheio, tenho que atender 30 pacientes, o convênio não paga mal se eu atender. Então, é uma das desculpas para não abordar o tema. Outra é a insegurança. Poxa, eu mal sei para mim, vou ficar perguntando para o outro. Outra, não considera importante. Não tem esse conhecimento que a gente apresentou aqui de que a religiosidade, a espiritualidade melhora a saúde. Então, desconsidera, simplesmente não leva em questão. Falta de conhecimento, falta de treinamento. Então, existe um chão aí pela frente onde a medicina, onde a ciência tem que caminhar. E a gente vai, aos poucos, levando esses conhecimentos, indicando os livros e estudando, porque nós precisamos estudar a todo instante, para a gente melhorar esse campo e mudar realmente esse novo paradigma. Aqui é um slide do Dr. Alexander Moreira, onde ele mostra, né, essa lacuna clínica. E qual seria, talvez, uma solução? Nós temos uma experiência lá de Uberlândia, que é uma equipe, um grupo de apoio terapêutico que chama-se Doador. O que a gente faz? Como, às vezes, realmente o tempo não é tão vasto para a gente abordar esses assuntos, nós montamos uma equipe multidisciplinar lá. Nós temos médicos, psicólogos, psicopedagogos, advogados, de tudo. Quem quiser participar, é um grupo livre. E nós, toda semana, toda terça-feira, a gente se reúne, cada terapeuta chama o seu paciente. A gente, lá em Uberlândia, nos reunimos no auditório do Hospital do Câncer e vamos discutir vários assuntos. Vamos, por exemplo, junto com os pacientes, tem o meu da ortopedia, tem o
O Fernando, que é o vice-presidente da AME, é mastologista, ele leva as pacientes dele. A outra, a Patrícia, trabalha no ambulatório de oncologia, de dor oncológica, então ela chama os pacientes que estão tratando de dor oncológica, tratando de câncer, para o grupo. Então, a gente consegue reunir todo mundo junto para tratar do assunto. Então, toda terça alguém vai e coloca um tema, né? Nós já falamos lá de depressão. E aí o bom desses grupos é que os pacientes, que todo mundo conversa, pergunta, a gente vai esclarecendo as dúvidas uns dos outros, a gente fala de ansiedade, mágoa e perdão. Nas nossas reuniões, a gente já encontrou, por exemplo, pessoas em tratamento do câncer profundamente magoadas com a mãe, num conflito existencial terrível, né? Porque ter conflito com pai e mãe é dilacerar a alma. Então, a gente reconhece no grupo essas necessidades espirituais de cada um. E vamos incentivando toda semana, falando desses assuntos. É diferente do que você só virar para a pessoa e falar, vai na sua religião, conversa com o pastor. Porque quando parte da equipe médica, quando parte da equipe de tratamento, tem uma conotação diferente. A pessoa olha e fala, puxa vida, eu tenho que levar a sério mesmo essa questão da fé. Eu preciso amadurecer. Tem uma palestra que a gente faz lá que chama Redescobrindo a Fé. E a gente mostra um monte de dados, cita Jesus, cita Espiritismo, e mostra um panorama de como a fé pode ser redescoberta no nosso dia a dia. Então, toda terça-feira a gente se reúne, tem um lanche gostoso. No final, a gente come pão de queijo. A TV universitária já nos descobriu, então a gente recebe apoio da comunidade lá também, científica, né? Então, é o que eu sugiro para vocês aqui, se ainda não existe. Então, você tem o psicólogo, você tem o neurologista, cuidados paliativos, o fisiatra, o ortopedista, que é espírita, frequenta a AME. Então, vamos juntar e vamos fazer um grupo semanal ou quinzenal. Aí vocês vão para um auditório e cada um vai mandando o seu paciente. Faz a história espiritual no consultório, reconhece as necessidades espirituais de cada um e fala, olha, por que você não vai lá nesse grupo aqui, tal dia? Bate um papo lá com a gente, é um grupo aberto, não paga nada, ainda toma um lanche no final. Aí você, às vezes, não consegue da primeira vez, da segunda que o paciente volta, ele já fica pensativo, e aí começa a trabalhar essas questões de uma forma interessante, diferente, e a gente tem observado muito resultado. A Patrícia, que é da dor oncológica, ela falou assim que a gente está levantando, inclusive, estatística desses pacientes. Eles respondem um questionário e a gente está tentando fazer um diário de dor. E o paciente vai frequentando o grupo, a gente tem prática de meditação e reiki no grupo. Então, os pacientes, alguns que assistiram uma palestra de reiki, passaram a tomar o reiki semanalmente. E a gente tem percebido, a Patrícia disse, ainda de uma forma informal, que a dose de morfina que ela usa para alguns pacientes diminuiu assustadoramente. Ela falou, olha, o paciente melhorou a dor. Só de estimular os aspectos positivos, a fé, ele melhorou a dor, reduziu a dosagem de morfina. Esse aqui é o modelinho do convite, então o paciente vai no consultório, a gente taca o convite nele, faz um 7-1 ali, ele vai e se beneficia muito. Aqui nós temos também uma página no Facebook do doador. A gente está com um problema lá, porque a gente grava todas as palestras, mas não achamos um filho de Deus para fazer a edição das palestras. Eu consegui fazer uma. Então, se vocês forem lá no doador, no Facebook, e curtirem, eu acredito que, ao longo do restante do ano, a gente vai pegar essas palestras que a gente faz e subir para o nosso canal no YouTube. Tem um canal do YouTube. Já tem uma lá, sobre depressão, se não me engano, da doutora Valda, psicóloga, uma palestra muito, muito legal. Então, vocês também podem, além de assistir enquanto pacientes, o nosso grupo, vocês podem indicar para os seus pacientes aquelas palestras e tantas outras, né,
que existem por aí. Ainda, nós podemos montar, já agora na estrutura acadêmica, as ligas de saúde e espiritualidade. Começar a incutir esse tipo de raciocínio dentro da academia, para os estudantes. Então, os acadêmicos de medicina que aqui estão, podem começar a pensar nessa ideia. Chama ali, e olha, gente, grupo de saúde e espiritualidade, a gente forma, às vezes, com 2 pessoas. E aí vocês vão, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se reúnem numa salinha da faculdade. Nós temos, a AME de Uberlândia, ela nasceu de um grupo assim, idealizado por um estudante de medicina do primeiro período. Se a AME de Uberlândia hoje é viva, é graças a esse aluno, que fundou esse grupo. A gente estudou durante 2 anos, foi no Mednesp em 2015, aí virou AME. Então, começa a estudar, vai lendo uma obra. A gente já leu o livro Cura e Autocura, do Andrei Moreira, lemos aquele livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, e agora estamos lendo Missionários da Luz. Né? E é um jeito diferente de estudar, porque quando você lê em casa sozinho, é uma coisa. Quando você faz em grupo, debatendo, e a gente faz um estudo bacana lá, que é um estudo sistematizado, o Luiz, que é um geneticista, ele é meticuloso, então ele pega umas minúcias assim, muito interessantes, isso enriquece demais. Né? E a gente também abre para os nossos pacientes. Então, montar estudos, grupos de estudo dentro da faculdade, ou com colegas de trabalho, ou pacientes. Vocês podem, enquanto pacientes, enquanto familiares de pacientes, estão aí lutando contra o câncer, com alguma doença, algum familiar passando por um problema de dependência, de uso de drogas, montem os grupos de estudo, de saúde, espiritualidade, leiam as obras de André Luiz juntos. Podemos, além grupos de estudo, já falei, discutir artigos aí para a comunidade científica. A gente tinha lá no Departamento de Pesquisa e Ensino da AME, a gente começou a compartilhar uns artigos pela internet. Ainda está meio embrionário, mas a gente está tentando fazer essas discussões online. E a própria pesquisa científica. Né? Agora, no dia 24 de agosto, o Dr. Rodrigo Scalia, um psiquiatra lá de Uberlândia, ele defendeu a tese de mestrado dele. Olha aí o título. Saúde mental, personalidade e adequação social de médiuns espíritas. Tese de mestrado. Então, o campo de pesquisa dentro do espiritismo e dentro da espiritualidade, ele é amplo, vasto. E, para quem está ligado à área acadêmica, isso é uma área de muito horizonte positivo por aí. E é importante que a gente se avalie, que a gente repense a cada instante a nossa espiritualidade. Eu tenho uma religião, eu sou espírita, mas você pode observar, você espírita hoje é diferente do espírita que você era há 5 anos atrás. Daqui 10 anos, a nossa relação com a nossa religião vai ser diferente. Então, se a gente não fizer essa movimentação, essa análise de conhecer a nós mesmos, de ver, de reconhecer em nós as situações emocionais negativas que vão gerar os processos obsessivos, se a gente não se conhecer, nós não vamos conseguir trazer todos esses benefícios desse novo paradigma, que é a saúde e a espiritualidade juntas, para a nossa vida. E a gente vai assistir esses dados de melhora da imunidade, de melhora da depressão, e não vai vivenciar essa experiência. Então, a forma com que a gente frequenta, com que a gente atua no movimento, na nossa religião, é fundamental. A gente, às vezes, fica no centro espírita indo tanto tempo, só tomando passe, só frequentando, e, às vezes, precisando de trabalho, precisando de ações concretas no movimento espírita. Então, a gente pode muito mudar o nosso comportamento enquanto religiosos. E é isso que eu tinha para falar. Agradeço imensamente a paciência de vocês. Muito obrigado.